Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. 2000 anos atrás, na Era Mítica, havia um homem que varreu a nação humana, queimou florestas dos espíritos e matou até mesmo deuses. Era temido como o rei dos demônios. Esse homem levou a tirania ao extremo. Seu nome era o Rei Demônio da Tirania. Nos dias atuais, várias pessoas receberam cartas de uma coruja, convidando-os para a Academia Rei Demônio. Essa escola nutre os descendentes do fundador da academia, que era o Rei Demônio da Tirania. Uma das pessoas era Anus Woodgard. Ele é o protagonista da obra e é a reencarnação do homem temido como o Rei Demônio da Tirania. Na entrada da academia, o Prota conheceu uma outra aluna, Misha Necron. Era uma garota quieta que fala em frases curtas e não é muito assertiva. Logo após isso, um figurante provoca os dois. O Prota ignora completamente, fazendo com que ele fique com raiva e tenta atacar eles com uma magia de fogo. No entanto, o Prota, com um simples estalar dos seus dedos, apaga a chama e faz o figurante se arrepender usando o poder de suas palavras. No exame prático, o oponente do Prota é revelado como o figurante que ele humilhou mais cedo. O protagonista facilmente derrota o figurante. Mesmo assim, ele não desiste, e para deixar as coisas mais interessantes, o protagonista, com um movimento do dedo, desintegra o figurante e rapidamente revive e continua matando. Após inúmeras mortes, o figurante finalmente se rendeu. Na avaliação mágica, Misha recebe 100.246, enquanto o Prota destrói o cristal devido ao seu poder mágico, recebendo um total de 0. Em seguida, na prova de aptidão, os alunos são questionados sobre o Rei Demônio da Tirania. Após o teste, Misha espera pelo Prota na entrada e ele a convida para sua casa. Ele usa uma magia para teletransportá-los para casa. Essa magia surpreendeu Misha, pois era uma mágica perdida da Era Mítica. Em sua casa, os pais do Prota rapidamente tiraram conclusões e ficam muito satisfeitos por ele ter trazido para casa uma esposa. Então o Prota diz que vai esclarecer o mal-entendido mais tarde. Mais tarde naquele dia, quando os dois saíram da casa, uma arena surgiu ao redor deles. O irmão mais velho do figurante apareceu, e logo em seguida ele matou o próprio irmão mais novo. Ele afirma que sua família não precisava de um fracote como ele. Então começa a preparar círculos mágicos com seu grupo de membros da realeza. No entanto, seu poder mágico fica fora de controle e o grupo explode. Ele evita com sucesso a morte, contendo sua magia e se prepara para usar o feitiço altamente arriscado. Ele ataca o Prota com ele, mas fica surpreso quando a poeira abaixou e o protagonista está ileso. O Prota então reviveu o irmão morto como um zumbi e deixou eles lutarem. Como estava mais forte na forma zumbi, ele facilmente matou seu irmão mais velho. Antes de destruir a arena, o Prota reviveu os dois irmãos. Após revividos, eles perguntaram para o Prota quem é ele. Então ele responde e se declara que ele é o Rei Demônio da Tirania. O Prota entra em sua nova classe e se pergunta por que as pessoas estão olhando para ele. Então Misha diz a ele que é devido ao seu instintivo e tem uma cruz. Isso rotula como um divergente. Isso rotula como um membro da parte mais fraca da turma. Durante a Era Mítica, o herói, a Grande Espírito e a deusa da criação estavam juntos no castelo do protagonista, que estava sentado no trono, e propôs sacrificar sua própria vida para criar 4 mundos em prol da paz mundial, que seria aberta em 1000 anos. Os 3 concordaram com seu plano, e o herói esfaqueou o Prota com sua espada sagrada, permitindo que ele transforme sua vida em poder mágico. E em seus últimos momentos, o Prota prometeu ao herói que se eles se encontrarem no futuro, para eles se tornarem amigos. Uma grande explosão ocorreu e o mundo foi dividido em 4. De volta à academia, o protagonista percebeu que várias coisas haviam sido alteradas, como o nome do fundador da academia. A professora chega na sala e começa a aula. Ela fala para escolher os líderes de cada equipe. O Prota levanta a mão, mas estudantes com uniformes brancos não podem se tornar líder. Então ele faz uma aposta com a professora, que era, se ele aprovasse, que era mais capacitado que os outros, que ele poderia ser um líder. Caso não fizesse, ele mesmo iria embora da academia. Então ele conserta o circuito mágico feito pela professora e deixa ele 2 vezes mais poderoso. Então todos os líderes de equipe se apresentaram. Uma garota que tinha zombado do protagonista se apresenta como uma bruxa da destruição, Sasha Micron. Misha revela que essa garota é sua irmã e fala que por uma decisão da família, elas têm status diferentes. O Prota então se apresenta como o Rei Demônio da Tirania. Conta para a classe que o nome que eles estão usando é uma farsa completa. Apenas Misha escolhe o grupo do Prota porque eles são amigos. Sasha vem até eles e chama Misha de boneca defeituosa, sem vida, sem alma e sem vontade. O Prota diz que a compreensão dela sobre conceitos mágicos é muito rasa. Ela acha que uma boneca mágica não tem alma ou vida. Sasha então ativa os órgãos mágicos da destruição, destruindo a parede atrás
do Prota, mas não teve nenhum efeito sobre ele. Em resposta a esse ataque, o Prota ativa seus próprios olhos mágicos da destruição, deixando-a sem palavras. Então ele convida ela para sua equipe, a fim dela se aproximar de Misha, mas ela sai e diz que nunca pensou em Misha como sua irmã. Quando Misha e o Prota saem da escola, eles esbarram em Sasha. Sasha e Misha formam um pacto sobre a próxima batalha de equipe. Se eles puderem vencer seu time, ela se juntará ao time do Prota. Caso contrário, ela será dona dele. O time da Sasha cria um enorme castelo e fortifica todas as entradas. Eles estão montando um monte de estratégias do que fazer, quando de repente o protagonista surge do além na frente do castelo e pega o castelo como se fosse uma bola de basquete e joga ele para o céu. Quando o castelo caiu, a equipe dela rapidamente contra-atacou o Prota, uma espécie de canhão. O protagonista rapidamente destruiu a arma deles e com apenas um simples ataque derrotou eles facilmente. Depois da derrota, ela pediu para o Prota matar ela, mas ele falou que não iria fazer isso, já que queria ela no time, pelo bem da irmã dela. E além disso, falou que achava os olhos mágicos dela muito bonitos, o que deixou ela corada. Após essa rápida e fácil batalha, depois de entrar na casa do Prota, ele as levou para a casa delas. Antes de sair, Sasha beijou o Prota e então ela fala para ela mesma que antes de tudo terminar, foi ótimo ter conhecido ele. No caminho de volta para casa, Misha e Sasha se perguntam se gostam do protagonista ou não. Sasha nega, mas está feliz, pois ele pode olhar diretamente nos olhos dela sem ser destruído pelo poder dela. Ela relembra o passado, dizendo a Misha que ela sempre foi capaz de olhar diretamente nos olhos dela. Sasha então pede desculpas a Misha e ela o perdoa. Ives Necron, um dos 7 imperadores demônios mais velhos que o Prota criou a partir de seu próprio sangue, é responsável pela grande lição de magia do dia. O Prota percebe que ele não se lembra dele, então ele envia o Ives de volta no tempo para recuperar suas memórias, apenas para perceber que alguém realmente alterou o passado em si, para que todos acreditem que o Rei Demônio é outra pessoa. Ives decide permanecer neutro, já que o Prota também possui o poder necessário para mudar o passado, e ele não tem certeza se pode confiar ou não no Prota. Para o próximo exame, os alunos são instruídos a coletar itens mágicos da masmorra para receber uma pontuação perfeita. O Prota decide coletar um cetro no nível mais baixo da masmorra e chega facilmente lá, pois conhece todas as rotas. Depois de pegar o cetro, ele permite que Misha pegue um de seus itens pessoais para dar de aniversário para Sasha, o manto da Fênix. No entanto, Sasha esfaqueia Misha e afirma que ela nunca foi aliada deles, mas estava esperando uma chance de traí-los. Ela também afirma que se o Prota colocar a mão nela, a magia será ativada para empurrar a faca mais fundo no corpo de Misha, mas o Prota ignora isso e pega a mão da Sasha enquanto ela estava voando, revelando que ele curou Misha assim que entrou na sala e colocou uma ilusão. O Prota afirma que ela está mentindo, já que seus olhos mágicos da destruição deveriam ter sido ativados sob intensa emoção, mas não o fizeram quando ela se aqueceu falando sobre o quanto ela odiava Misha. A pedido de Misha, o Prota deixa Sasha ir e ela foge com o manto e o cetro. Misha então revela ao Prota que ela desaparecerá no momento em que ela e Sasha completarem 15 anos e que a pessoa que ele considera Misha não existe. Ives, o subordinado do protagonista, dividiu em 2 bebês a Sasha quando ela era ainda um feto. Para quando elas completassem 15 anos, iriam se fundir e se tornar um único ser mais poderoso. E então a Misha falou que pensava que ninguém fosse querer amizade com uma pessoa que não existia. Até que um milagre aconteceu na vida dela e foi o protagonista aparecer e se tornar o único amigo dela. Os dois então alcançaram a Sasha, que acaba revelando estar fazendo tudo isso para salvar sua irmã e que criou um feitiço para deixar Misha viver enquanto ela desapareceria. Entretanto, para que o feitiço funcionasse, ela precisava que sua irmã a odiasse. Por isso que por todos esses anos ela maltratou e desprezou sua irmã, mesmo amando ela. Só que infelizmente o feitiço falhou, já que Misha falou que não odiava sua irmã, mesmo depois de tudo que ela tinha feito. E sendo assim, ela fala que agora foram 2 milagres que aconteceram na vida dela, e eles a esperam desaparecer. O Prota revela que se ele enviar elas de volta no tempo, elas poderão se fundir suas meias fontes com as meias fontes dos fetos não nascidos. Sendo assim, elas nascerão com fontes completas, como verdadeiras irmãs gêmeas. Mas antes dele fazer isso, Ives surge do nada e esfaqueia o Prota, revelando que ele planejava
planejava usar seu corpo fundido das duas para hospedar o verdadeiro rei demônio. Obviamente, o ataque não surgiu efeito algum, mesmo tendo destruído seu coração. Logo em seguida, com um único ataque, o Prota matou Ives. Momentos após conjurar magia de volta no templo, o deus guardião do templo surgiu, falando que iria punir ele porque estava violando uma lei temporal, e restaurou a vida do Ives, se fundindo com o mesmo. Depois de alguns golpes, ele apunhalou novamente e matou o Prota. No entanto, o protagonista ressuscita e revela que ele tem poder o suficiente para desafiar um deus. E logo em seguida mata o guardião do templo. Então eles envia para o passado para se fundir com seus eus bebês. Depois de fazer isso, o Prota ressuscitou Ives ao perceber que ele foi fundido com uma terceira fonte desconhecida. Ele retorna todas as memórias inalteradas de Ives e sugere que as memórias do Ives foi tomada por alguém que trabalhava para a pessoa que havia tomado o lugar do rei demônio. Tasha e Misha retornam agora como verdadeiras irmãs com fontes separadas. Apesar de ter salvado Misha e alterado o passado, o protagonista decide indiferentemente devolver seu cetro para obter uma pontuação perfeita para o exame. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar um like, e espero que tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo.